Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Thaís Oliveira, monitora da disciplina, e essa apresentação foi construída junto com a Ana Rodrigues, também monitora, sob orientação do professor Ronaldo Gismonti. No podcast de hoje, falaremos sobre a abordagem ao paciente com rebaixamento do nível de consciência. Relembro a todos que este material é destinado exclusivamente a médicos e estudantes de medicina, não sendo seu uso permitido por profissionais de outras áreas. O nosso caso é de uma mulher de 86 anos com Alzheimer leve que é trazida pelos familiares com relato de desorientação e confusão mental. O quadro começou há 2 dias com agitação importante. Durante a noite, grita e agride os familiares. Até então, apesar do déficit de memória, era sociável e tinha alto cuidado para a higiene e alimentação. É hipertensa e apresenta incontinência urinária mista. Há uma semana teve consulta com o urologista que iniciou oxibutinina, o Retemic. Além deste, ela faz uso de hidroclorotiazida, losartana e bromazepam. Ao exame, a paciente apresenta uma pressão arterial de 90 por 60 mm de mercúrio, uma frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto e uma frequência respiratória de 30 incursões respiratórias por minuto. Ela está acordada, desorientada no tempo e espaço, sem déficit motor focal e tem pupilas isocóricas e fotorreativas, restante do exame sem alterações. Os exames laboratoriais iniciais podem ser evidenciados uma hemoglobina de 9,8, um leuco de 14.500 com 2% de bastões, uma glicemia de 210, ureia de 50, creatinina de 0,9, sódio 140 mEq por litro e um potássio de 4. Bom, o primeiro passo para começarmos a pensar no caso da nossa paciente é construir uma lista de problemas, começando pelas alterações mais recentes e temporalmente relacionadas e finalizando com as comorbidades da paciente. Nesse caso, construímos a seguinte lista de problemas. Ela tem desorientação, confusão mental, agitação que piora à noite, hipotensão, taquipneia, taquicardia, início recente de uma medicação, que é a oxibutinina, um anticolinético utilizado no tratamento da incontinência urinária, tem uso prévio de benzodiazepínico, no caso o bromazepam, e ela tem como comorbidades prévias uma incontinência urinária, Alzheimer e hipertensão. Destacamos primeiramente a desorientação, a confusão mental e a agitação. Esses sintomas nos remetem à alteração do estado de consciência, mais propriamente da cognição e interação. Podemos dizer que esses 3 sintomas correspondem à alteração do nível de consciência, que nesse caso é uma alteração aguda. Além disso, a nossa paciente apresenta alterações hemodinâmicas verificadas através da hipotensão, da taquipneia e da taquicardia. A associação da alteração do nível de consciência, da hipotensão e da taquipneia nos sinaliza para o diagnóstico de sepse, por meio do score Quick-SOFA. Esse score é muito utilizado na emergência para a detecção precoce de sepse, por ser um score rápido que leva em conta apenas a pressão arterial sistólica, frequência respiratória e nível de consciência. Por ora, basta reconhecermos tal hipótese. Mais adiante falaremos de forma mais aprofundada sobre essa questão. Uma vez que há suspeita de sepse, devemos nos questionar qual o possível foco infeccioso. Dentro do quadro da nossa paciente, questionamos aqui a possibilidade de foco urinário, uma vez que ela apresenta história de incontinência urinária, o que pode predispor ao surgimento de uma infecção no trato urinário. Além disso, é muito comum pacientes idosos apresentarem infecções nesse trato sem manifestarem sintomas típicos. Outros aspectos que reforçam a nossa investigação de sepse são as alterações laboratoriais, principalmente a leucocitose com desvio à esquerda, que nos alerta para o recrutamento de células brancas frente a um possível quadro infeccioso. A anemia é um achado inespecífico, podendo ser pelo quadro infeccioso ou por uma doença crônica, até mesmo algo carencial. A hiperglicemia, nesse caso, não é suficiente para afirmar se o paciente apresenta diabetes mellitus ou não, uma vez que corresponde a uma medida isolada da glicemia e não sabemos se é pré ou pós-prandial. No entanto, também pode estar relacionada à alteração metabólica infecciosa. Bom,
Diante de um paciente com alteração do nível de consciência, o primeiro aspecto que devemos analisar é a temporalidade do sintoma, ou seja, é um rebaixamento agudo ou é crônico? Como nosso paciente apresentou tal sintomatologia há 2 dias, abordaremos aqui a investigação com uma alteração aguda da consciência. Sendo assim, ao receber nossa paciente na emergência, nossa primeira preocupação é descartar se há alguma alteração no seu status glicêmico, uma vez que tanto a hiper quanto a hipoglicemia podem causar estado confusional. Podemos fazer isso rapidamente, por meio da dosagem da glicemia capilar, também chamada de dextro. Se houver alguma alteração que justifique o quadro, devemos realizar correção glicêmica. Caso não haja, prosseguimos em nossa investigação, verificando a presença de sinais focais com déficit motores. Caso apresente, realizamos a TC de crânio para descartar alguma lesão estrutural. Porém, se não houver sinais focais, como é o caso da nossa paciente, pensamos em outros processos cerebrais não estruturais, como uma infecção do sistema nervoso central, que se apresenta como febre e ou sinais meníngeos, ou mesmo em patologias sistêmicas que justifiquem o quadro de rebaixamento. Nesse caso, partimos para o diagnóstico de delírio. O delírio é um estado confusional agudo de natureza reversível, ou seja, passível de resolução uma vez identificada sua causa. Apresenta um curso flutuante ao longo do dia, alternando períodos de desorientação e de maior lucidez, sendo que os episódios de confusão duram um período curto e têm como principal característica o déficit de atenção. Não podemos deixar de comentar que o paciente com delírio pode ter psicose, com alucinações e distorção da realidade. O delírio é potencialmente fatal se não for manejado corretamente. Por isso, é muito importante identificarmos os fatores predisponentes que desencadearam o quadro. São inúmeras as causas que podem precipitar o delírio, como apresentamos aqui nesta lista. O importante é perceber que algum desses fatores se relacionam a uma dificuldade de interação que propicia um afastamento da realidade e culmina por fim no delírio. Mas especificamente em relação ao nosso paciente, podemos notar que ela se encaixa em 2 desses, pois tem 86 anos de idade e a presença de diagnóstico prévio de demência. Portanto, é uma paciente já predisposta a ter delírio quando submetida a determinadas situações. Quais seriam essas situações? Já mencionamos os fatores que predispõem ao delírio, mas precisamos verificar também possíveis gatilhos para a abertura do quadro. Novamente, há diversas possibilidades que precisam ser reconhecidas em nossa prática diária. No entanto, destacaremos neste vídeo as 3 causas mais prováveis para nosso paciente, de acordo com as pistas do caso clínico, que são o uso de determinadas medicações, infecção e distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básicos. Pois bem, essas são as 3 principais causas que podem ter precipitado o quadro de delírio em nosso paciente. Para começar, falaremos como o delírio pode ser desencadeado em vigência de infecção, que é uma grande possibilidade para nosso paciente. Dentro da investigação de delírio por infecção, nossa paciente deve ser avaliada quanto à possibilidade de sepse. No ano de 2016, surgiram novas definições de sepse, com nova atualização sobre o manejo em 2018. Inicialmente, devemos lembrar que para caracterizar quadro séptico, é necessário que nossa paciente tenha infecção e sinais de disfunção orgânica. Diante da suspeita de infecção, uma nova questão se impõe. Qual foco infeccioso? Sabe-se que o mais comum são focos pulmonares ou urinários, principalmente em pacientes idosos. Com relação à disfunção orgânica, para seu reconhecimento precoce na emergência, foi criado o QuickSOFA, o qual baseia-se na presença de 2 ou mais dos seguintes sinais: hipotensão, com pressão arterial sistólica menor que 100 mm de mercúrio, taquipneia com frequência respiratória maior que 22 e alteração do nível de consciência. Analisando o caso da nossa paciente a partir dessa perspectiva, relembramos que ela apresentava história de incontinência urinária e laboratório com leucocitose e aumento de formas jovens, o chamado desvio para a esquerda.
A partir desses dois dados, podemos levantar a possibilidade de infecção do trato urinário como foco infeccioso mais provável no nosso paciente. Além disso, para fechar o diagnóstico de sepse, precisamos verificar se ela apresenta sinais de disfunção orgânica. Como no exame de admissão nossa paciente apresentava uma pressão arterial sistólica de 90 mm de mercúrio, uma frequência respiratória de 30 e alteração do estado de consciência por agitação psicomotora e desorientação, firmamos então o diagnóstico de sepse. E agora, o que fazer? Ao identificarmos um quadro de sepse, precisamos agir de maneira rápida e precisa. O protocolo do Surviving Sepsis Campaign, publicado em 2018, preconiza a realização das seguintes medidas: coleta de hemoculturas, seguida do início de antibiótico de acordo com o possível sítio infeccioso. No caso da nossa paciente, nas ITUs são encontrados mais comumente bacilos gram-negativos, como a Escherichia coli e o Enterococcus. Poderiam ser iniciados, então, quinolonas, associação de piperaciclina com tazobactam, conhecido comercialmente como tazocin, ou uma cefalosporina de terceira geração, como ceftriaxone. Caso não se tenha identificado o foco específico, iniciar antibiótico de amplo espectro, como vancomicina. Lembrando que deve ser analisado aqui o perfil do paciente e a potencial toxicidade dessas medicações. Devemos também dosar o lactato para avaliar perfusão e acompanhar a evolução, com redosagem caso o lactato inicial seja maior que 2 mmol por litro. Além disso, devemos realizar ressuscitação volêmica vigorosa, com infusão de pelo menos 30 ml por quilo de solução cristalóide, caso hipotensão ou lactato maior que 4 mmol por litro. Segundo o novo bundle, que é a maior atualização que teve até o momento, iniciar vasopressores com noradrenalina sempre que o paciente estiver hipotensão persistente com uma PAM menor que 65 mm de mercúrio, mesmo sobre ressuscitação volêmica. Segundo esse novo bundle, que saiu as atualizações em 2018, todas essas medidas, desde a coleta da hemocultura, o início do antibiótico, a coleta do lactato, a ressuscitação volêmica e o início do vasopressor, tudo isso deve ser iniciado em até 1 hora após o diagnóstico. Então, é super importante ficar ligado nos sinais que o paciente tenha para se iniciar as terapias apropriadas. Além da infecção, a segunda principal causa de delírio que iremos discutir é o uso de medicações precipitantes. Apresentamos aqui as classes de medicações com potencial risco de levarem ao delírio. Notamos que trata-se de uma diversidade grande e, por isso, é muito importante mencionar o cuidado com idosos e a polifarmácia que são expostos com frequência. Dentre essas medicações, identificamos duas classes utilizadas pela nossa paciente: anticolinérgicos e benzodiazepínicos. Sendo o anticolinérgico a oxibutinina, a qual utilizava para tratamento clínico da sua incontinência urinária, e o bromazepam, um benzodiazepínico usado para demência prévia. Como essas medicações são possíveis precipitantes de delírio, a conduta mais adequada inicialmente é suspendê-las sempre que possível. Portanto, além das medidas iniciais para o quadro séptico da nossa paciente, devemos também suspender essas medicações que podem estar associadas ao quadro de delírio. Por fim, abordaremos também os distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos, que também podem relacionar-se a uma precipitação do quadro de delírio. A nossa paciente realizou alguns exames admissionais que nos auxiliam a pensar nessa possibilidade. A glicemia elevada pode sugerir um quadro de acidose metabólica, a qual pode estar relacionado ao próprio quadro séptico. Para investigar essa possibilidade, podemos realizar uma gasometria arterial com dosagem de lactato. Caso haja uma acidose com consumo de bicarbonato, podemos dizer que há uma acidose metabólica. A função renal da nossa paciente, bem como o sódio e o potássio, se encontram dentro dos valores de normalidade. Portanto, não há um distúrbio hidroeletrolítico que justifique o quadro. O único distúrbio metabólico que pode existir é uma acidose metabólica associada propriamente ao quadro infeccioso. Então, voltando ao nosso caso, temos um quadro de delírio em uma paciente predisposta por ser idosa e apresentar um quadro demencial prévio. Ela apresenta critérios de sepse por provável foco urinário.
Como apresenta sintomas sistêmicos, é mais provável que seja uma pielonefrite e não somente uma cistite simples. Além disso, também faz uso de benzodiazepínico e anticolinérgico, que, como vimos, são duas classes de medicações que podem precipitar delírio em pacientes já predispostos. Como o quadro séptico é potencialmente mais grave, devemos abordá-lo primeiro, conforme já mencionado. Então, coletar culturas e dosar o lactato, iniciar antibiótico com espectro para germes causadores de ITU, principalmente gram-negativos entéricos, como o Escherichia coli. Além disso, é importante que esse antibiótico escolhido tenha ação sistêmica e não apenas local para o trato urinário, pois possivelmente se trata de uma pielonefrite aguda. Podemos usar, nesse caso, uma cefalosporina de segunda geração, como a cefuroxima, que se encaixa nesses critérios. Não seria indicado usar uma quinolona para nosso paciente específico, uma vez que essa classe de medicamentos pode piorar o delírio em pacientes idosos. Além do antibiótico, devemos também iniciar a hidratação venosa vigorosa com cristalóides, de preferência em soluções com osmolaridade mais semelhante ao plasma. A quantidade é de 30 ml por quilo. Se necessário, podemos também instalar a infusão de aminas, sendo a noradrenalina a mais indicada inicialmente. Devemos lembrar que todas essas medidas devem ser feitas na primeira hora de atendimento. Em seguida, ao montar a prescrição da nossa paciente, devemos suspender o bromazepam e a oxabutinina, pois, como já vimos, essas drogas podem ser precipitantes do quadro de delírio na nossa paciente. Se necessário, caso a paciente fique muito agitada, temos algumas opções de antipsicóticos para aliviar os sintomas de agitação, como o haloperidol, a quetiapina, risperidona e a olanzapina. Por fim, mas não menos importante, devemos também adotar algumas medidas ambientais e comportamentais para prevenir o quadro de delírio no ambiente intra-hospitalar. Dentre essas medidas, nós devemos manter uma boa iluminação durante o dia e reduzi-la à noite, estimular a memória da paciente, permitir o uso de lentes corretivas ou aparelhos de audição ao longo da internação, estimular a deambulação assim que possível, evitar a polifarmácia desnecessariamente, principalmente as drogas que levam ao delírio, e retirar lentamente as medicações que podem provocar abstinência. Bom, esse foi o podcast de hoje. Espero que você tenha gostado. Curta o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal aqui no YouTube e nos siga no Facebook na página da Clínica Médica UF. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, sinta-se à vontade para entrar em contato pelo nosso e-mail. Até a próxima!